Sara, boa noite, né? Minhas perguntas são bem simples. A primeira é sobre se é possível o Estado fazer um braço, dar um apoio ao município, não necessariamente só a feira, mas pensando em todos os municípios da Bahia, se é possível ele dar um apoio para ajudar a movimentar esse fundo, ou então, por exemplo, passar uma verba que o Conselho vai... É possível o Estado entrar em contato com o município, repassar essa verba? E a segunda é sobre como a gente, quanto Conselho, qual mecanismo direto o Conselho consegue fazer, por exemplo, um requerimento, um ofício solicitando o uso para tal projeto cultural que já foi apresentado numa reunião, apresentar esse ofício para ele ser diretamente... Óbvio que a gente entende que o município tem que querer também, mas há algum ofício que a gente meio que obrigue ele a fazer isso? Então, retomando, se o Estado consegue dar uma ajuda nesses fundos municipais, tanto em recurso quanto ter alguém, como por exemplo aí você falou da Justiça, a gente não tem ninguém no Conselho, então teria como ter algo assim. E a outra é sobre esse mecanismo, algum mecanismo que o Conselho possa utilizar para obrigar ou fazer força frente a isso, como um ofício, algo do tipo. Mais alguém, gente, quer tirar dúvida? A gente tem mais 2 perguntas para o bloco. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Pode, Maria Santos, não é isso? E o meio, mulher, porque eu tô querendo falar da minha mãe. Ah, tá. Pronto, vou soltar teu tempo, viu? Pronto, é rapidinho. Eu vou falar porque eu acho que dialoga com a última pergunta que o Bruno fez. Boa noite, Sara. Eu sou o Yumei, sou conselheiro aqui em Feira de Santana, da cadeira de Identidade e Diversidade Cultural. E aí, aproveitando, né, o questionamento de Bruno a respeito de algum tipo de ofício, né, de como pedir, solicitar que esse fundo seja utilizado em algum tipo de projeto, eu queria só mencionar, por exemplo, a situação da parada LGBTQIA+, da cidade, né, trazendo isso como um exemplo, se existe a possibilidade da utilização desse fundo, porque a parada tá até passando, né, já tem alguns anos aí que não acontece, e existe um movimento de tentar revitalizar esse movimento, então aproveitando aí, né, dialogando já com a questão de Bruno, é só isso mesmo. Beleza. Para quem chegou agora, a gente está com um bloco de 3 perguntas, falta mais uma para fechar o bloco, quem quiser falar, levanta a mão agora, ou cale-se para sempre. Mentira, não precisa se calar não, mas se não for agora, vai ser só no próximo bloco. Alguém? Eu acho que pode responder então, Sara, as perguntas. Olha, gente, não tem um ofício de obrigação de nada, assim, sabe? Pode perguntar da Pena Bahia, pode sim, Bruno. Não tem obrigação de nada, assim, sabe? Não tem como existir. Um ente público, ele tem a discricionariedade. O projeto político tem discricionariedade. A gente também não tem como fugir disso. E tem coisa que o gestor público não abre mão e nem tem, não acho que tenha que abrir, na verdade, de determinadas coisas. Eu acho que não pode ser uma coisa engessada e escrota numa relação com a sociedade civil. Até porque ele está para gerir para o campo. Mas tem determinadas questões e diagnóstico que o gestor público é capaz de fazer dentro da máquina que a sociedade civil, a partir daquele momento, talvez não consiga fazer. Então, tem um limite da discricionariedade. Isso não tem como fugir. Isso eu falo com todo mundo. Garantir uma reserva de vaga para território de identidade nos editais estaduais, isso é uma decisão de gestão. É uma discricionariedade. Não tem nada que obrigue. Não existe uma lei que obrigue isso. Isso é uma decisão de gestão. Não existe uma lei que obrigue a prefeitura a fazer qualquer coisa que eles não queiram fazer. Se existe um conselho de políticas culturais que é paritário, ou seja, o poder público ele já tem 50% das cadeiras, não é o caso do nosso, por exemplo. No nosso Conselho Estadual de Cultura, a sociedade civil é majoritária, é soberana, ela é 60%, o poder público representa 40% das cadeiras. Então, a gente já tem um conselho que é paritário. Se o que é discutido internamente naquele conselho, que é apresentado pela sociedade civil ao poder público como estratégico para investimento, não é acatado pelo poder público, me desculpa, aí tem um limite, porque não tinha que ter mais nada além disso, sabe? A partir dali, daquele consenso, o conselho formula o documento, a ata geral, e sobe no processo para a secretaria executa. Se não houver essa execução, aí, me desculpa, é pegar todas as atas de reunião de conselho e começar a questionar no Ministério Público. Sobre cadeira de Ministério Público e TJ, também é uma decisão do próprio conselho. Foi o poder público, a gestão do governo do Estado, que entendeu que, dentre as vagas que são do poder público, que é de indicação do governador do Estado da Bahia, do secretário de Cultura do Estado da Bahia, entendeu que era importante garantir a participação do Ministério Público e do TJ para poder respaldar o que saísse dali. E a gente ter essa garantia, essa proteção. Então, enfim, o que eu aconselho é que exista, na próxima reunião do Conselho, que a sociedade civil paute o poder público nesse sentido, de compreensão de quais são as cadeiras que estão ali, que têm que ficar, e quais cadeiras podem dar lugar para esse poder judiciário, para esse poder auditor, que
que dê um apoio, que dê um suporte, e fazer o convite também, porque às vezes o Ministério Público também nem quer fazer parte, nem quer compor. Porque tem isso também, né? É necessário enviar uma carta convite. O órgão precisa manifestar o desejo e indicar a representação. Então, esse diálogo, ele, em geral, é regido pelo poder executivo do ente federativo. A gente não tem como ter uma obrigatoriedade em relação a isso. Assim como não tem como ter uma obrigatoriedade sobre para onde é que vai o recurso, se dentro do conselho, que seria esse espaço de diálogo e de alinhamento com o poder público, isso não está sendo feito, não está evoluindo. Não existe nada que impeça a compreensão da parada LGBTQIAPN+, como uma parada, como um fazer fora do ambiente cultural, certo? Eu volto a dizer, no diagnóstico que monta o Plano Municipal de Cultura, tinha caminhada gospel. Na verdade, o nome era caminhada evangélica. Depois que mudaram o termo, logo depois mudaram o termo para gospel. Gospel pode ser até uma categoria de música, mas a caminhada evangélica, ela não é, ela diz respeito a uma religião, de um Estado laico. Veja, aqui não é um discurso sobre ser contra ou a favor de alguma religião ou outra, mas de compreender que se tem discricionariedade para isso, não compreender a cultura LGBTQIAPN+, a cultura identitária, como um fazer cultural, isso daí é bem equivocado. Agora, isso não impede também que, por exemplo, uma proposta de uma parada, um projeto desse, possa ser submetido a um edital estadual. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, os editais da Cultura Viva, da Política Nacional de Blanco, eles ainda não saíram, eles saíram num cronograma diferente dos editais que estão abertos no estadual, e tem a previsão de projetos para pontos de cultura que trabalham com a temática de gênero e diversidade. Então, fica aí o spoiler, os coletivos LGBTQIAPN+, que são pontos de cultura da cidade, ou que podem ser pontos de cultura, se inscrevam, gente, o edital está aberto. Eles podem se inscrever, pegar a certificação e se inscrever nesse edital quando ele abrir. Então, vai ter um edital, um recorte para isso, além de ter indutor de LGBTQIAPN+, nos editais do Estado. Então, uma parada gay, por exemplo, pode ser, a depender de como fosse o formato, ela pode ser considerada economia criativa, ela pode se enquadrar enquanto cultura identitária. Então, tem uma série de possibilidades de fomento que podem ser acessadas aí. Agora, a gente da FUNSEB, junto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a gente está tentando formular um instrumento de apoio a paradas. Eu não vou prometer quando é que vai sair, porque já tem um ano que a gente está nessa discussão sobre como é que tem que ser, como vai ser, qual é o melhor formato, que está uma loucura isso. Mas existe essa discussão também no governo do Estado, que pode dar um gás aí, viu, Yumi?